Olá, oitavo ano, amores da minha vida, beijos de saudade. Bora lá fazer mais uma correção, né? Videoaula com a correção de atividades da matriz 17. Tenho aqui uma tirinha, né? Dizem que o mundo é um moinho e a vida é uma caixa de bombons. Ai, que delícia! Com um moinho e chocolates podemos fazer granulado e transformar tudo em um brigadeirão. Estamos precisando fazer isso, né? Questão 1. A fala do primeiro quadrinho é formada por um período composto por duas orações. Dizem, quem diz alguma coisa. Só que ali eu vou usar o dizem. É aqui. Vai ficar apenas o dizem. Dizem, quem diz algo. Então, na primeira oração aqui, ó, dizem. Dizem o quê? Que o mundo é um moinho. Então, qual é o verbo da primeira oração? Classifique. Quem diz algo. Então, o verbo dizer, e ele é um verbo transitivo direto. Qual é o verbo da segunda oração? O mundo é um moinho. O verbo ser, né? O verbo ser. E ele é um verbo de ligação. Quem escreveu VTD e VL acertou. Se errou, pode me perguntar na live, né? Se ainda tiver alguma dúvida. Questão 2. Só não há predicado nominal na seguinte passagem. Então, para ter um predicado nominal, eu preciso de um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, transformar, parecer. O mundo é um moinho, verbo ser, correto. A vida é uma caixa de bombons, verbo ser, correto. A vida continua linda, o verbo continuar, correto. Misturamos tudo e fizemos, misturar e fazer. Esses são verbos de ação, então aqui eu não tenho predicado nominal e sim predicado verbal. Questão de número 3. O núcleo do predicado nominal é um nome, ou seja, um adjetivo, um substantivo, um pronome. Na oração, minhas asas são coloridas e brilhantes. Minhas asas são, verbo ser, né? Se o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o predicado é nominal. E se o predicado é nominal, né, nós teremos aqui os adjetivos coloridas e o adjetivo brilhantes, né, como núcleos do predicado. Questão de número 4. O mundo é um moinho. Um moinho está aqui completando o verbo, né, de ligação, verbo ser. E se está completando o verbo de ligação, nós temos aqui um predicativo do sujeito, certo? Letra B, predicativo do sujeito. Texto de número 2. Se os pássaros não plantam e nem colhem, e mesmo assim Deus os alimenta. Sim, mas não joga comida dentro do ninho. Então nós temos que procurar nossa comidinha. Nós, os bichinhos. Você sabe que os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque têm sentido completo. Por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos, né? Então, se eu tiver um complemento, será um adjunto adverbial, tá? Mas não necessita, ele já faz, né? Eu cantei, eu dormi, eu chorei, né? Se tiver, é um adjunto adverbial. Identifique na tira 2 exemplos de verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos são plantam e colhem. Os pássaros não plantam, sem nenhum complemento aqui depois do verbo, e não colhem, né? Não tem nenhum complemento. Se eu colocasse, eles colheram a verdura. Se eu tivesse usado, eles colheram a verdura, quem colhe, colhe algo. Aí sim, eles seriam transitivo direto. Mas aqui, eles não colhem e eu consigo entender perfeitamente essa informação. Então, nesse caso, são verbos transitivos indiretos. Letra B. No segundo quadrinho, qual é o sujeito do verbo alimentar?
né? Quem que alimenta os bichinhos? Deus. Então, e mesmo assim, Deus os alimenta. Então, o sujeito é Deus, só tem um núcleo, sujeito simples. Sim, mas não joga comida dentro do ninho. O termo destacado joga, né, é o verbo, a comida. Quem joga, joga algo. Então, se eu jogo algo do verbo para o complemento. Eu cheguei aqui, né, sem necessidade de uma preposição. Eu não jogo de a comida, eu não jogo para a comida, eu não jogo com a comida, eu jogo a. Quem joga, joga algo. Então, eu joguei a comida. Então, esse complemento a comida, quem colocou? Um verbo transitivo direto, né? E esse complemento sendo um objeto direto, acertou. O termo comida completa o verbo jogar sem, né, o auxílio da preposição. A função sintática que o termo exerce nessa oração é de objeto direto. Então, objeto direto com o verbo transitivo direto. Objeto indireto com o verbo transitivo indireto. Predicativo do sujeito com o verbo de ligação. Recordando. Os verbos transitivos precisam sempre de complemento para fazer sentido. Né? Eles podem ser verbos transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos. E ainda, né, o bitransitivo, que é direto e indireto. Sempre dizem para eu lançar um livro, e então, legal. E quando será o lançamento? Agora. Só que aqui, né, gente, ela não lançou o livro na editora, né? Como a noite de autógrafos, ela pegou o livro e jogou longe, né? Jogou fora. Então, ela lançou literalmente. Indica a transitividade da forma verbal destacada na oração. Sempre dizem para eu lançar um livro. Quem lança, lança algo. Não tenho aqui preposição, eu não lanço de algo, eu lanço algo sem a preposição. Então, o verbo transitivo direto e um livro é o meu objeto direto. Analise as formas verbais em verbos transitivos diretos, indiretos de ligação. Gosto muito de você. Quem gosta, gosta de. Olha aqui a preposição. Apesar que eu coloquei um muito aqui nesse advérbio, mas quem gosta, gosta de. Aí depois vem o complemento vocês. Verbo transitivo e indireto. Comprei o livro. Quem compra, compra de algo? Não, eu compro algo. Então, quem compra, compra algo, sem a preposição. VTD, verbo transitivo, direto. Queria muito aquele brinquedo. Aqui também eu tenho um advérbio, sem problema nenhum. É quem quer, quer algo, né? Quer alguma coisa. Então, eu quero alguém é diferente de querer algo. Né? Quero muito a você é diferente, aí muda a transitividade. Queria muito aquele brinquedo, eu queria algo, verbo transitivo direto. Fernando aguardou os livros na estante, né, Fernandinho? Ah, não, é o Fernando. Né, Fernandinho? Fernando guardou. Quem guarda, guarda algo. Guardou o quê? Os livros. Se eu guardo algo sem a preposição, eu tenho o verbo transitivo direto. Os livros, o meu objeto direto. As ondas do mar pareciam ainda mais azuis. O verbo parecer é um verbo de ligação. Então, PL, verbo de ligação. E né, ainda mais azuis ou azuis aqui, o predicativo do sujeito. Turminha, até a próxima aula. Beijos. E já sabem, qualquer dúvida é só me perguntar na nossa próxima live.